tarde, pessoal. Eu fiquei de trazer aqui um momento de espiritualidade, tá, gente? Eu trouxe alguma coisa, né, sobre os 144 mil, como eu havia dito para vocês que eu iria trazer, tá? Espero que vocês estejam todas bem aí, meninas, meninos aí, tá? Vamos fazer uma pequena oração aqui para começar, gente, porque toda vez eu oro antes e eu gostaria de orar com vocês também. Apesar de ter orado antes, mas gostaria de orar com vocês também. Amado Deus Todo-Poderoso, perdoa, Pai, os nossos pecados. Nesse momento, Senhor, vem pedir a direção do Espírito, Pai, para que possamos entender e compreender a Tua palavra, Senhor, da forma que seja do Teu desejo, Senhor, que o Senhor nos conduza. Te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos lá. Em toda a Bíblia, né, apenas o capítulo 7, 14 de Apocalipse tratam, né, do tema dos 144 mil selados, tá? É interessante notarmos que o capítulo 7 encontra-se entre a abertura do sexto selo, né, Apocalipse 6, e a abertura do sétimo selo, né, que é o Apocalipse 8. Apocalipse, né, assim, no caso, 6, ele termina falando dos eventos finais, né, da história humana, indicando a iminência da vinda de Jesus, não é isso? Então, sugere a pergunta, né, foi que eu falei na semana passada, né, porque chegou o grande dia da ira deles, quem é que pode suster-se. Eu falei sobre essa parte, né? E quando lemos Apocalipse 8:1, vemos a abertura do sétimo selo, que é a própria volta de Cristo com todos os anjos. Mateus 25, capítulo 25, versículo 31, tá, gente? E nesta meia hora profética, ou seja, uma semana literal, assim o capítulo 7 responde, né, essa pergunta formulada, né, no fim do capítulo 6, né, de qual é a pergunta? Quem poderá suster-se, né? A resposta é os 144 mil selados, tá, gente? Eles sim passarão pela prova, tá? Os anjos na Bíblia são mensageiros de Deus. Mateus 13, versículo 1. 2 Reis 19, versículo 35. Estes 4 anjos estão retendo os ventos para que não sopram sobre a terra, né? E na profecia, ventos simbolizam guerras, tá? Guerras, lutas, por supremacia entre as nações, tá bom, gente? Daniel 7:2, Jeremias, capítulo 4, 11 ao 13, versículo 11 ao 13, 25, 31, 34, Deus, ele não vai permitir, né, que os poderes do mal façam a sua obra de morte até que o povo de Deus tenha sido selado. Selo ou sinal são sinônimos na Bíblia, tá? Eu vou entrar aqui num assuntozinho para poder falar, continuar para vocês poderem entender, tá? Gênesis 17:11, Ezequiel 9:4, Romanos 4:11. Eu sempre dou as passagens para que vocês possam ir lá e constatar, tá bom, meninas, meninos? Os selos antigos continham 3 elementos principais: o nome do governante, seu cargo e a jurisdição, ou domínio, né? O sábado de Deus, ele é o único dos 10 mandamentos que contém seu nome. O Senhor teu Deus, seu título ou função, criador, né? Deus é criador. Pois em 6 dias ele fez o quê? Os céus e a terra, né? O seu território, ou seja, a jurisdição, que é o céu, a terra, o mar, tudo o que neles há. Êxodo 20, 11, de 8 a 11. O sábado do sétimo dia, no caso aí, né, a gente se refere ao sábado, né, ele é um dia
é um eterno sinal de lealdade, né? O sábado, ele é muito importante, tá? É o sétimo dia, ou seja, ele é um eterno sinal de lealdade a Deus, tá? É um símbolo externo de uma fé viva e profunda, tá bom? Podemos ainda afirmar que, por extensão, são selados apenas aqueles que forem leais, né? Não só ao sábado, gente, mas a toda a lei de Deus. Tiago, né, ele afirma: se alguém guarda 9 mandamentos e tropeça em um, se torna culpado de todos. Tiago 2:10, vocês podem estar indo lá para confirmar, né? O selo de Deus é aplicado aqui com duas finalidades específicas. A primeira é indicar que os 144.000 pertencem ao Senhor. Por isso, trazem o nome de Deus em suas frontes. Vai lá em Apocalipse 14:1 para vocês estudarem. O nome de Deus é um termo frequentemente usado para representar seu caráter. Os 144.000, eles revelam o caráter do Pai através de sua vida, em obediência aos mandamentos de Deus. E em segundo lugar, o selo também é aplicado como o quê? Como forma de proteção aos filhos de Deus dos juízos que sobrevirão aos ímpios por ocasião das 7 pragas. Apocalipse 7, 3, 9, 4, 16, versículo 2. Assim, o selo é símbolo de pertencimento e proteção também, tá, gente? Por que 144.000? O número 144.000, ele é resultado da multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1.000, que é igual a 144.000. 12 é o número das tribos de Israel do Antigo Testamento, né? E representa também o número da igreja construída sobre os fundamentos dos 12 apóstolos, Efésios 2:20. Na Nova Jerusalém, as 12 portas são nomeadas após as 12 tribos de Israel e os seus 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos, representando assim o Israel tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Assim, o número 144.000, 12 vezes 12, representa a totalidade de Israel, ou seja, a totalidade do povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. O número 1.000 pode ter diferentes significados no Antigo Testamento, né? Ele pode ser um número tanto literal, mas também pode denotar uma subdivisão tribal, ou seja, números. Vocês vão lá em Números 3, 31, 5, Josué, capítulo 22, 14 ao 21. 14, versículo 21, tá? E 1 Samuel, capítulo 10, versículo 19, 23 e 23. Ou, né, eu falei que ele pode denotar uma subdivisão ou uma unidade militar de cerca de 1.000 soldados. Israel, como uma nação, foi organizada administrativamente em unidades tribais, tá? No tempo da guerra, no entanto, seu exército foi organizado em unidades militares de 1.000, com suas subunidades. Vocês vão lá em Números 1, 16, 10, tá? 4, 31, 4, 6 e 1 Samuel 8, 12, 18, 13 e Êxodo também 18, 21, 25, 1 Samuel 22, 7, tá? Assim, 1.000 era uma unidade militar básica no antigo Israel, tá? A frase milhares de Israel é usado como sinônimo para o exército de Israel e tem a mesma conotação que os batalhões de Israel. Então, os 144.000 selados compõem-se de 144 unidades militares, 12 de cada tribo, significando uma totalidade de Israel. João utiliza imagens de uma batalha para retratar a igreja e seu aspecto de luta terrestre, uma igreja militante. Os 144.000 estão muito apropriados, né? Entender os selados em termos militar,
de um exército organizado em unidades, né? Militares prontas para a guerra, tá? Eu vou continuar no próximo momento de espiritualidade. Eu vou falar mais um pouquinho dos 144 mil e a gente termina essa parte aí e vocês vão saber na realidade, né, o significado disso. Eu vou terminar aqui o que eu comecei para vocês poderem entender mais ainda um pouquinho do que significa os 144 mil, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Um beijinho no coração de vocês, tá? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e que vocês possam, assim, é, permitir ser dirigidas por Deus, pelo Espírito Santo, tá bom? Fiquem com Deus, meninas. Uma boa tarde, tá? E até o próximo momento de espiritualidade. Tchau, gente.